Vamos começar hoje a leitura, capítulo 28 ainda, Gênesis 28, versículo 10 ao 17. A visão da escada de Jacó. Sempre quis ler essa palavra, primeira vez que eu vou ler essa palavra. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, mais uma vez entramos em oração na sua presença, agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, lendo estas sagradas escrituras, esse livro que atravessou milênios, séculos, para chegar até nós. Ó Deus, muito sangue foi derramado, muitas vidas foram esquecidas, muitas vidas foram tomadas, Senhor, para que esta escritura chegasse até nós. Mas é assim que funciona, Senhor. Um semeia e outro colhe. Então, papai querido, hoje estamos colhendo da tua escritura. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha interpretar a tua palavra para nós. Que não seja o homem, mas seja o Senhor a falar conosco, Senhor. Porque nós precisamos deste alimento espiritual no seu tempo. E esse é o tempo, Senhor, de um avivamento no Espírito, um avivamento na palavra, Senhor, em que teus filhos devem estar regozijando, porque estão andando já nas asas do Espírito. Faça isso nesta noite. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que coisa tremenda. Parece uma injustiça, é o que eu vejo, Jacó e Esaú. Parece, porque os dois são filhos de Isaac. Na verdade, o Esaú nasceu primeiro. Isaac nasceu grudadinho, mas quem veio primeiro ao mundo foi Esaú. E por que essa diferença, então, Deus tratando o Jacó de uma maneira diferente de Esaú? Porque Jacó já desde berço, ou seja, ele não perdeu. Vejam só, como nós somos bebezinho, embrião, embrião, tem vida, vida genética, vida biológica, mas não tem a vida, que é a vida espiritual. Então, aquela vida espiritual precisa ver. E Jacó era tão consciente do que ele precisava de Deus, que mesmo em forma de embrião, de feto, ele já valorizava Deus. Então, isso foi reconhecido por Deus. Tanto que ele vem agarrado na perna do irmão. Ou seja, quando a vida entrou para ele nascer, ele já reconheceu que ele precisava de Deus. Ele já veio com algo nele diferente. Então, Rebeca já sabia daquilo.
desde quando eles lutavam na barriga dela, e foi dito, não, aí tem dois povos aí, que estão em luta. Então, Rebeca sabia e valorizou aquilo. Rebeca sempre foi fiel ao seu esposo, mas quando foi para enganar Isaac, seu marido, pelo motivo de Jacó obter aquilo que ele sempre esperou, a Rebeca enganou seu esposo Isaac. Ela nunca fez isso e nunca faria. Mas aquela era uma boa razão. Aquilo era a vida do Jacó. A vida dele era aquilo. E a maior prova disso, da diferença dos dois, é que quando Jacó ele recebe a bênção, ele sai tentando fazer o melhor, conforme o projeto divino. Já Esaú vai exatamente o contrário. Foi dito Abraão disse para Eliezer, vai lá e busca uma esposa para o meu filho. Então eles ouviram aquilo o tempo todo, os dois. Eles ouviram que a esposa do papai foi buscada lá na terra que Abraão havia deixado, não naquela terra onde eles estavam. Eles estavam nômades ali. E então agora o Jacó faz a mesma coisa. O Isaac diz para ele e ele prontamente faz a mesma coisa, porque ele ouviu aquela história. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Ele ouviu aquilo, então ele guardou. Já o Esaú, sabendo, ouvindo a mesma história, o que ele fez? Foi lá pegar a esposa daquele lugar, das filhas de Ismael. Quem era o Ismael? Era o outro filho de Abraão, o filho da concubina, o filho da escrava. Foi lá pegar uma esposa egípcia, provavelmente muito bonita. Foi lá pegar uma esposa de lá e não pegou só uma. Totalmente contra o que eles ouviram a vida inteira. Então, essa é a diferença daquele que ouve, guarda e pratica. Quando o salmista diz, guardei tua palavra no meu coração, significa, coloquei tua palavra na minha vida. Coloquei em prática a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós vamos ter todas as falhas prováveis que a gente, como é que eu vou dizer, consiga conviver, ou ter a experiência, ou ter aquela oportunidade. Nós vamos falhar. Davi falhou, todos eles falharam. Entretanto, a diferença é no que você coloca na sua vida, o que você recebe de Deus. Você tem guardado, você ouve, gera fé, e essa fé faz você agir? Ou essa fé fica paralisada? Como aquele servo que diz, recebi esse talento de Deus, vou deixar guardado, porque eu sei quem é ele, eu sei o poder dele, vou deixar guardadinho, quando ele vir, tá aqui o teu talento, não perdi. O que ele diz para esse servo que não agiu a fé? Servo mau. Servo mau. Então a fé, você pode ter a fé de crer em Deus, de ouvir a palavra de Deus, de saber que Deus é poderoso, que Deus é magnífico, e cantar para Deus, e orar para Deus, e falar com Deus, mas, entretanto, não guarda na tua vivência essa palavra. Está vendo? Aí a tua ação, você vai agir diferente da Escritura. E hoje, ao povo gentil, eu falo isso e vou continuar falando até quando Deus me der graça para falar. A lei é para o povo hebreu, israelita nascido. A lei não é para o povo gentil, israelita adicionado, abençoado espiritualmente, transformado em parte povo de Deus, abençoado como povo de Deus, israelita espiritual. Então a lei é para eles. Para nós é
Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Isso é para nós. Agora, e para nós fazer rituais, são amostras rituais que ele deixou para que a gente faça. E são 3. E isso tem que estar em evidência. Essa noite eu tive um sonho tremendo e não foi um sonho. Eu sei que não foi um sonho. Um dia eu vou poder contar para vocês. Talvez não seja esse o momento. Mas, irmão, quando nós entramos, quando nós estamos fora e nem sabemos. Que coisa terrível. Que coisa. Olha só, vou dar um pequeno exemplo. Eu gosto de mostrar os filmes, né? Eu acho que já falei isso. Um encontro do destino. Tem uma parte sensual, tem uma parte de doença, tem uma parte de roubo, tem umas coisas bobinhas ali, porque o filme, você sabe, tem que abranger tudo que é gosto para chamar a atenção das pessoas. E esse filme, se você for um bom observador, é como ler um livro. Você lê 500 páginas, mas é uma página, uma história que vai te chamar a atenção. Algum feito ali, alguma coisa que vai te chamar a atenção, não é o livro inteiro. Embora você saiba o livro todo, mas o que vai te chamar a atenção, algumas partes. E a história desse filme passa lá em Nova York, na América, nos anos, sei lá, 700, 800, no começo lá. No começo. Então havia lá os demônios, né? E a Bíblia fala sobre isso, principado e potestade do lugar. E tinha um rapaz, e ele foi escolhido, e tinha uma moça que era escolhida para dar um toque nele, que mudaria a vida dele. E ele seria uma força levantada que iria contra aquela potestade. Então aquela potestade, aquele moço voltou, ele caiu no rio, mataram ele, e ele volta, quando ele sai do rio, é o filme, tá? Ele volta já noutra época. E aquela guriazinha que dava os bracinhos para ele já é uma velha de quase 100 anos, né? Então, vejam bem, aí, aquele demônio potestade daquele lugar, principado, ele descobre que aquele moço não morreu, que eles não conseguiram matar ele. Ele descobre que ele não morreu. Então ele quer ir atrás dele. Só que aquele moço não estava naquela região que ele tem domínio. Você entende? Por exemplo, eu gosto de falar isso para você entender, irmão. Mas não é para que você se sinta mal. Para você saber com quem está tratando. Não fique achando, o diabo, meu Deus. Não, para com isso. O diabo foi criado por Deus. O mal foi criado pelo bem, para que o bem se sobressaia. Então não tema. Não tema, Jesus disse. Não tema. Amém. Então, aqui são 2 potestades. Pode ver, um no quadrante sul, outro no quadrante norte. Sul e norte, as 2 potestades. Que nos séculos passados era Shimango e Maragato. Provavelmente era outro nome mais para trás. Mas é os mesmos demônios, principados. E hoje é internacional e grego. São 2 potestades que dividem o país. O Estado, provavelmente Santa Catarina é outro, provavelmente Paraná são outros, São Paulo são outros, você está entendendo? Então aquele demônio, aquela potestade, queria ir contra aquele rapaz porque havia uma profecia com relação à vida dele. Como ele achava que tinham matado ele naquele tempo e não mataram, então ele foi atrás, queria ir atrás, mas não podia ir. Ele não podia passar daquele espaço determinado para ele. O que ele fez? Então ele foi no chefe dele. Ele foi no chefe dele. Desceu lá na escuridão de tal chefe dele. No filme é tratado um lugarzinho bonitinho, um cara lento, é o Will Smith, que faz aquele papel de diabo, Lúcifer. E aí ele chega lá, e é o Russell Crowe, que é o ator que faz esse demônio. Aí ele chega lá e diz, eu quero uma autorização para mim ir lá. Aí ele diz, mas você não deve ir, faz o trabalho lá onde tu tá, né? Já tá fazendo um bom trabalho lá. Fica lá onde tu tá. Não! Eu quero e tem que ser agora. Aí aquele diabo fala uma coisa que eu sempre imaginei que era isso mesmo. A Bíblia diz assim, ó, que é aquele príncipe
aquele querubim, serafim, aquele anjo ungido, aquele anjo de luz, aquele anjo do louvor, aquele anjo da adoração perfeita a Deus, aquele anjo pensou, ele não abriu a boca, ele pensou: vou me colocar acima do Altíssimo. E caiu como um raio naquele mesmo instante, porque o Altíssimo é onipresente, ele está em todo lugar, ele é onisciente, ele sabe tudo. Então, como você pensa que pode enganá-lo? Por favor, seja sincero com Deus. Senhor, eu pequei, eu falhei contigo, Senhor, seja sincero. Aleluia! Então, aquela representação, aquele filme, o homem diz isso. Agora eu estava lá nos lugares maravilhosos, agora olha onde eu estou. Ou seja, disse para aquele demônio: você está entendendo? É só um filme, é só um filme. Mas é exatamente isso. Quando ele pensou que era alguém, ele caiu, está no abismo até hoje. Até hoje, mas ele já está sendo solto. Já está sendo solto. Já está sendo solto, ele já está chegando. E ele quer chegar como Deus. Assim como o Salvador, quando chegou na terra, quando o homem entrou na terra, saiu do Éden, foi necessário morte. Depois, quando o homem recebe a libertação lá no Egito, foi necessário morte. Quando o libertador chega, que era o Moisés, bebezinho, foi necessário morte. Depois, quando o libertador vem na terra de novo, foi necessário morte. Então, ele quer imitar Deus, ele quer parecer Deus. Então, para ele chegar aqui, vai ser necessário o quê? Morte. Você viu como estão morrendo pessoas? E cada vez mais morre gente. É exatamente isso, ele está chegando. Se você não crê nas Escrituras, se você não crê nos pregadores, se você não crê nos acontecimentos, então observa pelo menos isso. Alguma coisa está acontecendo. Porque eu, quando era menino, eu ia nos velórios, a gente ia de longe, não deixava a gente entrar. E os velórios eram nas casas, raramente, tu deve lembrar, Neymar, era nas casas, não era lá numa capela, não, era só vivo que tinha isso. A maioria era nas casas. E então, mas quando a gente olhava de longe, era uma pessoa de cabelo branco, eram pessoas velhas. Não, não mais. Nesse tempo, gente nova, diabetes, criancinha. Demência mental, criancinha. Coração, infarto, miocárdio, criancinha. AVC, criancinha. Veia entupida, criancinha. O que é isso? É um prenúncio. Está chegando uma autoridade. E aí eles dizem assim: não, mas nós estamos esperando Jesus. E eu estou esperando também. Eu estou esperando a ação de Jesus. Eu não estou esperando Jesus, irmão. Eu não estou esperando Jesus. Eu o tenho todos os dias comigo. Porque ele disse: estarei convosco. Estarei convosco. Então eu o tenho todos os dias comigo. Você está entendendo? Agora a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: só tem um que agora o detém. Detém quem? Esse que está vindo como se fosse Deus. Só tem um que agora o detém. Até que do meio seja tirado. Quem é ele? O que disse que estaria conosco. Não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E como? Ele está através da sua palavra. Quando essa palavra não houver mais vida nela, então, eu ouvi isso a minha vida inteira. Então o Espírito Santo já foi embora, irmão. Eu gosto de ouvir palavra, pregação. Gosto de ouvir programa de rádio evangélico cristão. Eu gosto. Porém, é cada bobagem. São mais cegos que uma topeira. É cada bobagem. Fala-se tanta coisa nesse púlpito, e às vezes eu tenho vontade de falar coisas nesse púlpito, e ele simplesmente não. Opa, seja feita a tua vontade, Senhor. Está vendo? Mas se fala tanta bobagem, dirige-se às pessoas para tanta coisa, que as pessoas não sabem que Deus tem 3 coisinhas apenas
para você ser selado no dia da salvação. 3 coisinhas apenas. Tem coisas muito mais difíceis que essas 3 ordenanças que nós fazemos, que o homem faz, porém Deus só deu 3 só. E o homem faz qualquer coisa, menos essas 3. Qualquer coisa. Qualquer coisa, menos essas 3. A primeira, e Deus é perfeito em 3. Você sabe, aquele hino estava escrito Deus, exatamente, ele escreve tudo em 3. Ele é perfeito em 5, completa no homem a sua obra em 3, é perfeito em 5, 7º dia é o dia dele, é com ele daí, é o dia do descanso, e o 8 é a perfeição da eternidade, com ele. Aleluia! Um dia eu quero explicar para você melhor as bases, as 7 bases que ao longo de 7 eras ele deixou para que nós olhássemos essa escritura nessa visão. Fé, virtude, paciência, temperança. E para cada uma dessas ações, a escritura tem um que Deus levantou. Por exemplo, a salvação estava em Abraão, que é a base, fé. O que Jacó fez? Teve a fé de Abraão. Não importa o que aconteça, essa bênção tem que ser minha. Está vendo? Então não tinha salvação fora daquela linha. A linha era Abraão, Isaac e o Jacó. Mas Esaú era melhor, o Jacó. O Ismael era melhor que Isaac, o Isaac. Deus sempre nos surpreende e escolhe dessa maneira. Abraão tinha esperança em Ismael. Tinha. Mas Deus escolheu o Isaac. Tanto que quando Sara diz, Abraão, pega essa mulher e esse menino, e manda embora, manda para o deserto, dá um pão, dá uma água e manda embora. Abraão disse, Deus, entristeceu, Sara ficou ruim. A Sara ficou ruim agora, mandando uma mulher com o seu bebezinho para o deserto com água e um pouquinho e um pão apenas. Sara ficou ruim, se entristeceu, porque ele tinha esperança em Ismael. Ismael era um bom filho, era perfeito. E Deus veio e falou com ele, Abraão, faz o que a Sara te falou, porque o que está nela foi eu que mandei. Foi eu, está vendo? E Abraão foi obediente. Amém. E você sabe a história de Ismael. Você sabe a história de Ismael. Isaac está aqui, mas Ismael, Deus não deixou a água faltar, Deus não deixou o pão faltar, Deus deu ouro para eles, está lá, estão lá. Até hoje são abençoados. Está vendo? Mas a linha do aperfeiçoamento tinha uma linha, então. Abraão, a fé, Isaac, Jacó, a salvação estava ali. Jacó, o Jacó fez a mãe, enganou o pai, fez a mãe enganar o pai, enganou o próprio irmão, trocou a bênção por um prato de lentilha, fez o irmão comer a lentilha, dá tua bênção para mim. Tá, pega isso aí, está vendo? Então, tudo errado, porém ele sabia o que ele queria. E a salvação estava onde? Ali. Naquele crápula enganador, efeminado, não saía para caçar, não saía para pescar, não saía para lavrar, ficava na volta da Sara, fazendo um pãozinho, fazendo uma comidinha, e era o que ele fazia na volta da Sara, da Rebeca, perdão, sua mãe. Está vendo? Mas sempre deixando claro para ela, eu posso ser falho, mamãe, mas a bênção da primogenitura tem que ser minha. E hoje a noiva diz, eu posso ser falha, mas eu quero Deus hoje comigo. Não posso estar sem Ele.
Não posso errar, posso ter todos os defeitos, mas eu preciso de Deus comigo. Ele é o mais importante do que o dinheiro, do que a casa, do que tudo. Está vendo? É isso, irmão. É isso que é essa escritura. Isso aqui não é uma história. Isso aqui é a palavra. Então, vejam bem, 3 ordenanças ele deixou, somente 3. Então estava ali em Abraão a salvação. Mas quem ia receber a salvação agora no Jacó? Em Abraão até dava. Mas Jacó, por favor, estava fugindo, o irmão dele queria matá-lo. Mas veja, Deus tem um encontro com ele, porque ele assim colocou Deus em primeiro lugar. Então, são 3 coisas que o povo gentil... Eu queria ler essa parte para que você veja o que Deus diz. Aleluia. Olha o que Deus diz. Ô Isaac, ô Jacó. Aleluia. Olha só. A tua semente será como o pó da terra. Ele disse para o Jacó. Mas só um pouquinho, Senhor. Ele enganou o Esaú. Ele fez tudo errado. Por que o Senhor o está abençoando? Porque mesmo falhando, ele nunca deixou de colocar Deus em primeiro lugar. E isso trouxe a sua presença. Está vendo? Aleluia. E a tua semente será como o pó da terra e estender-se-á ao ocidente e ao oriente. A terra, ocidente, um lado da terra. Oriente, outro lado da terra. Aleluia. Olha só, agora as 4 bandas. E ao oriente, e ao norte, ao sul, serão em ti e na tua semente. Irmão, oriente, ocidente, norte e sul. Ele já está dando os pontos cardeais. E em ti e na tua semente. Em ti. Você está entendendo? Naquela vida, naquela história ali. E na tua semente. Aqueles que acreditaram naquilo, que vieram dele, depois dele. Semente material, semente espiritual. Serão benditas todas as famílias da terra. Então, qualquer que tomar Deus em sua palavra, como Abraão através da fé, Isaac na confiança de que ele era da promessa, e Jacó na confiança de que a bênção de Deus tinha que estar sobre ele, então você será bendito. Essa é a única maneira. Senão não tem. Aí, se você for... O sistema está enganando as pessoas. Por quê? Desculpe, eu tenho que falar isso. As pessoas vão e são abençoadas. Ismael era abençoado. E são abençoados até hoje. São filho da promessa? Não. O filho da promessa era o Isaac. Você está entendendo? O Esaú casou-se com as filhas de Ismael. Agora, vejam só. Aquelas famílias são produtivas, ricas, milionárias, abençoadas. Também, porque tem um pouco de Abraão lá. Tem, em todo lugar que eles vão. Você já viu um muçulmano mendigo na rua? Você já viu? Você já viu algum muçulmano pedindo esmola em algum lugar? Você já viu alguém que crê em Alá, no Alcorão, pedindo esmola na rua, em algum lugar? Eu já vi eles vestidos igual mendigo. Mas eles entram em umas Mercedes que nós nem perto chegamos. Já vi eles vestidos igual mendigo, pegando avião primeira classe ali no aeroporto. E aí? Você está entendendo? São abençoados, porém não são os filhos da promessa. Porque a promessa está em Isaac. E a bênção estava em Jacó. Então a bênção do povo gentil hoje, das famílias da terra, estava em Jacó pela fé. Base de tudo. Primeira base de tudo, fé.
Se você não tem fé, não tem nada. Mas é só necessário ter fé, sim, mas esse ter fé é com ação, porque sem ação é impossível agradar a Deus. Sem obra. Fé sem obra é impossível agradar-lhe. Então você precisa agir que você crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo sabe o poder de Deus. Todo mundo sabe de tudo. Porém, não estão nessa linhagem de fé. Você está entendendo? Então essa é a base, o pilar, é o começo, fé. Então é necessário ter fé. E para que você tenha fé hoje, nos dias de hoje, irmão, eu oro e Deus me abençoe, eu faço isso, eu faço aquilo, irmão. O batuqueiro vai lá, mata uma galinha, faz qualquer porcaria, e o que ele determinou acontece. Você está entendendo? Aqueles que rapam a cabeça lá, vão para lá, para aqueles lugares, lá no Everest, lá para aqueles lados, e fazem aquele chá, aquelas coisas, pode tomar esse chá que tu vai ficar inteligente, pode tomar esse chá que tu vai prosperar, pode isso, pode aquilo. Você está entendendo como essa erva amarga, você vai ser milionário? Pega essa pedrinha, você entende? Pega esse cristal, isso vai te dar energia positiva, como os Hare Krishna, né? Hare Krishna. Se veste daquele jeito, conforme a cor que eles passam, é a cor da alegria, é a cor da felicidade, é a cor disso. E por acaso isso não acontece? Acontece. Acontece. Você está entendendo? Mas o que é isso? O que é isso? É a tua humanidade, não é a tua religiosidade, não é no que você acredita, é você. Por isso que o Todo-Poderoso, a verdade, a palavra, quando chegou aqui, disse: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Que eu vejo, então vê. Quem é que curou? A tua fé. A tua fé. A tua fé. Você está entendendo? O que ele estava dizendo? Está em você. Então diga: essa é uma benção, essa é uma benção, essa é uma benção, minha filha é uma benção, meu filho é uma benção. Começa a dar ordem, começa a falar a palavra que cria. A minha casa é maravilhosa, meu negócio, meu trabalho, minha vida, meu corpo tem saúde, eu sou saudável. Você está entendendo? Comece a fazer aquilo que o teu Criador fez no começo. Criou todas as coisas através da palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e disse: tudo é possível ao que... Foi isso que Jacó tinha. Ele cria. Então, se você crê, você tem que agir. Crer é um verbo de ação. Eu estudei isso na escola. Todas as palavras terminadas em arer era verbo de ação. Então, era necessário uma ação. E crer é ação. Então, você precisa agir. Mas as pessoas não estão agindo, alguns até, mas da forma errada. Não sabem que tanto o bruxo, o batuqueiro, o pastor, o padre, o espírita, todos eles têm o mesmo poder. Mas o pastor vai na montanha e faz isso, aquilo, aquilo outro. O bruxo pega 10 animais, 50 animais e pronto, aquilo acontece. Não tem nada a ver, é ele. Ele tem a vida do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Está em você o poder. Está em você. Agora, Satanás, ele manda... Lúcifer manda os seus diabos, porque ele é um diabo, o diabo está solto. Lúcifer está preso. Não pode nos enganar. Mas, no último tempo, viriam 200 milhões. 200 milhões, e eles viriam com muita bagagem. E eles até conquistariam, Jesus disse, se possível fosse, até o próprio escolhido. Não é possível que o escolhido não consegue receber outra coisa que não seja de Deus. O escolhido espera por Deus. Jacó esperava a bênção. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia. Você precisa agir. E no tempo de hoje, Deus deixou 3 apenas ordenanças. 3 ordenanças que é o pilar da fé. A primeira, o batismo. Não. Todo mundo quer ter Deus consigo, né? Todo mundo quer ser selado, ter a presença de Deus. Pois é, o batismo é subdividido em 3 ações. Arrependimento. Se você era um homem e virou mulher, você vai ter que se arrepender disso. Vai ter que reverter todo o processo. Se você era mulher e virou homem, você vai ter que reverter todo o processo.
Não é só entrar na água. Isso é simbólico. O que é necessário é a ação. Sem ação não aconteceu nada. Você está entendendo? Você vai para as águas porque se arrependeu. Primeira parte da primeira ordenança. Depois, com esse arrependimento, aí você recebe o direito que toda a família no céu e na terra tem, que é de se apoderar do nome acima de todo nome. Tiraram esse nome. Tiraram o nome e botaram 3 títulos no lugar. Não tem problema nenhum. Pode batizar nos 3 títulos. Não vai mencionar o pai. Só que tem um detalhe. Um pequeno probleminha. É Ismael e Isaac. Os 2 são filhos de Abraão. Só que só um era da promessa, o outro não. Você está entendendo? Não tem problema, é batizado igual. Pai, Filho e Espírito Santo é batizado igual, não tem problema. Só que um dá o direito a ter Deus conosco. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o quê? O próprio Deus estará contigo. Você está entendendo? Este é o primeiro passo. Se você não fizer isso, irmão, pode esquecer o resto. As pessoas vão para a igreja, entram lá e começam a dizimar e dar dinheiro e ofertar e criam hospital e criam isso e criam aquilo e fazem obra gigantesca. Deus não vê nada disso. Por isso que Paulo disse, ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu pregar evangelho diferente, já tem sido pregado, que seja anátema, isso é maldição. Porque vão chegar lá na frente achando que fizeram grande coisa para Deus e vão chegar lá e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos! Paulo avisou que isso é maldição. Você está entendendo? Esse é o pilar. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Não estão se arrependendo mais, só estão entrando na igreja. É isso que basta. Não estão mais se batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, são só os 3 títulos. É isso que basta, eles dizem. Espírito Santo é falar em língua e profetizar, pronto, se emocionou, se alegrou. Irmão, o dom é dado sem arrependimento. Uma pessoa que vai falar em língua pode estar aqui deitada, aqui, um profeta, pode ser um bebezinho hoje. Está entendendo? É um dom que Deus deu, irmão. Não significa nada sobre o processo de salvação. O Espírito Santo é receber isso aqui. E o que o Jacó fez? Recebeu a palavra. Ele ouviu a história dos seus pais. Onde é que ele foi buscar a esposa? Exatamente como seu pai. O Esaú também ouviu a história dos seus pais. Onde é que ele foi buscar a esposa? Lá na terra de Ismael, não era ali. Você está entendendo? Então, um age a palavra e o outro não. Mas os 2 são filhos de Abraão. No entanto, um só deu sequência à palavra. Então, a palavra está com aquele que a mantém. Onde está Deus? No jejum e na oração. Eu não sou contra isso, irmão. Pode jejuar e orar, isso é bom, eu até gosto. Aleluia. Onde está Deus? Está na montanha. Deus está lá na montanha. Vamos para a montanha. Onde está Deus? Está na vigília. Passar uma noite na presença de Deus. Sentimos sua presença. Ali está Deus. Não. Ali é emoção. Na montanha é um retiro, se faz bem. Jejum e oração é uma ligação, uma dedicação. A oração é uma ligação com Deus, é muito bom. O jejum, você está matando a tua carne e ligando o teu espírito com o céu. Isso é muito bom. Porém, saiba que Jesus, depois de 40 dias de ligação com o céu, quem é que ele recebeu? Quem é que veio? Quem é que veio ter com Jesus depois de 40 dias? Quem é que veio, irmão? O próprio diabo. Aí os crentes hoje acham que eles fazem jejum, o diabo vai correr deles. O diabo vai correr de você se você guardar essa palavra. Se você tiver essa palavra, Satanás corre de ti. Eles vêm para te falar alguma coisa, não conseguem nem olhar nos teus olhos, porque você tem a luz que brilhava no rosto de Moisés. Você está entendendo? Você tem aqueles olhos como chama de fogo.
Na carne eles não vê, mas no espírito eles sabem que tem algo diferente em ti. A alma deles sabe que tem algo de diferente em ti. O que tem nessa pessoa? Está vendo a palavra? Então, onde está Deus? Em sua palavra. Deus está em sua palavra. Por isso que Jacó disse, olha o que ele disse. Oh, Deus! Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, com terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta do céu. Aleluia. A porta do céu naquele tempo, sabe quem era? O Jacó. Era ele. A casa de Deus naquele tempo era o Jacó. Era ele. Você está entendendo? Por quê? Porque ele deteve a palavra. E quando detém a palavra, você tem quem? Aquele que está na sua palavra. Deus. Essa é a maneira. Então, arrependimento, recebe o nome acima de todo nome, é a palavra? Então você é selado, Paulo disse, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Oh, glória a Deus, Filho de Deus, te alegra e descansa nisso. Você está nessa palavra, descanse então. Pode descansar, você está selado. Não tem nada que arrebente esse selo. Sabe quem é que vai abrir esse selo? Só o dono. Só ele. Só ele poderá fazer isso. Ninguém mais abre esse selo. Aleluia. Quando trabalhava numa empresa e a gente enchia aquele caminhão com produto líquido lá e era colocado um selo e anotado aquele número. Fazia-se a nota e mandava aquele selo anotado na nota. Quando o motorista chegava para descarregar em determinado lugar, ele tinha que apresentar a nota e o selo tinha que bater com o selo na mercadoria. O que Paulo disse? Que o Espírito Santo nos foi dado como um penhor, garantia de salvação. Você está garantido, irmão. Você está garantido, você está cumprindo essa palavra. Você se arrependeu da sua vida passada. Você recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você recebeu o selo. Você recebeu o selo. Você é apto para receber esta porta de Deus. Você é apto para receber essa palavra. Tome ela na sua essência e te alegra, te aviva no Espírito, porque você é apto para receber essa palavra. Você pode. Você é muito mais do que reis e rainhas. Você é muito mais. Eles não têm o que você tem. Você tem Deus aí. Por causa da sua palavra. Não é porque um pastor falou. Não é porque uma história foi contada. Não. É por causa da sua palavra. Tome isso. Deixa a tua alma se alegrar. Porque você é um eleito de Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Irmão, não vou entrar nem na segunda parte, porque essa primeira já ninguém está cumprindo. E todo mundo esperando por Jesus. Ismael também esperava a Deus. O povo de Ismael também, até hoje, eles fizeram o Alcorão lá, pegaram os 5 livros de Moisés, fizeram uma mistura, veio um profeta, Maomé, escreveu mais um pouco, e assim por diante, e agora eles acreditam naquilo, porque eles são filhos de Abraão também, e eles estão esperando Deus vir para eles. Oh, Senhor, e ele não virá. Sabe por que ele não virá? Ele já está com o seu Jacó. Ele já está com o seu Jacó. Ele já está com o seu povo. Você está entendendo? Ele já está aqui, irmão. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Então, você é bendito do Senhor. E naquele dia ele vai dizer,
Vinde, benditos do meu Pai. Pode entrar. Olha o que está. Olha aqui que eu preparei para vocês. Eu disse que eu vinha preparar para vocês um lugar. Olha o que eu preparei para vocês. Paulo disse assim, ó, não subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Aleluia. Aleluia. Se você tomar essa palavra, ela te guiará até esse ponto. Mas se você não tomar essa palavra, você já está dominado por Satanás e você vai se encontrar com ele, ou aqui na terra, ou lá do outro lado. Irmão, isso é triste. Que decepção. Que decepção será. Aleluia. Só um testemunho. Ontem, acontece algumas coisas comigo. Ontem eu vinha vindo da cidade de Montenegro, e eu sempre venho bem ligeiro, aquela rodovia bem tranquila. E Deus falou comigo, vai devagar. Amém. Fui olhando, que é só mato na volta, agradecendo a Deus. Entrei num estado de espírito muito bom, assim, falando com Deus e cantando. De repente eu olhei lá na frente, assim, um carro ultrapassando um caminhão. Acho que ele se apavorou quando me viu e voltou. Ele voltou, ele errou o tempo de voltar e acabou entrando quase embaixo das rodas do caminhão. Bateu na lateral do caminhão, assim, e aí já saltou peça pelo que é lado, mas ele foi jogado. Graças a Deus foi jogado, não foi puxado, né? Foi jogado para outra margem da rodovia, que lá não tem acostamento naquela estrada. E o cara foi jogado assim. E aí eu já liguei o alerta, comecei a avisar os outros bem devagarinho. E vi que ele estava, ainda mexeu o carro, acho que ele queria tentar sair. Acredito que ele não se machucou gravemente. E fui indo porque eu pensei, se eu parar aqui vai ser pior, não tem onde parar, não tem acostamento. Aí eu fui avisando os outros que vinham, porque eles vinham muito rápido. Eu comecei a avisar e eu via que eles seguravam. Mas Deus me livrou. Porque se eu tivesse rápido, eu estaria bem ali na hora que ele saiu para ultrapassar o caminhão, eu estaria ali na frente dele. Deus fez eu ir 16 quilômetros, bem devagar, bem devagarinho. E eu pude ver de longe. Então, você quer Deus contigo? Você quer Deus contigo? Está na sua palavra. Esteja em sua palavra. Coloca a palavra dele em teu coração. Quem é que vai estar aí? Ele. Ele é a sua palavra. Não tem como separar Deus da sua palavra. Ele se fez carne, habitou entre nós como homem e tinha que ser homem, mas era Deus. Ele disse, Felipe, eu estou aqui há quanto tempo com vocês, Felipe? Como mostra-nos o Pai? Eu estou aqui, Felipe. Então Deus está onde? Em sua palavra. Você quer ter Deus? Esteja em sua palavra. Sabe o que diz sobre o povo que chega na presença dele? Que chega na cidade santa, que é Jesus? E eles ainda nem abriram a sua boca, e o Senhor já os terá atendido. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Com essa palavra. E guarde Deus no seu coração. Porque isso, nesse tempo, está tão raro que as pessoas não sabem que não tem Deus. Esse é o problema. E você, olhe bem, você, ó, e esta é a porta dos céus. Sabe o que diz lá no Salmos? Levantai vossas cabeças, ó portais eternos, que é chegado o Senhor da glória, é chegado o Rei da glória. Porta, levanta a cabeça. Não, é você que é a porta. E ele está chegando para você. E você como porta, irmão, essa é a parte que eu mais amo de toda essa trajetória. E você que é porta. Você é porta. A Bíblia diz, bem-aventurados os que entraram por você. Por você. Descansa dos teus, descansa. Descansa. Você guardou a palavra? Eles virão a ti. Nessa e na outra vida. Eles virão a ti. Aqui, irmão. Meu braço parece que fica pesado, 200 quilos. Eles virão a ti. Porque você é porta.
E você os trará assim. E você os trará assim. Porque Deus deu para você, porque você é filho herdeiro. E filho herdeiro não pede, ele toma posse. Quem tem essa palavra está seguro, e os seus antepassados e a sua decisão. Eu queria achar essa palavra, e esses dias eu li a palavra diz assim, ó, até 1000 gerações tua, para lá e para lá, passado e futuro. Algum espanhol, algum africano, da pior espécie de gente, vai chegar lá, é meu Senhor. Alguma criatura que eu nem vou conhecer nessa vida, nem vou saber que vai existir, vai chegar lá, é meu Senhor. Sabe por quê? Porque você estará lá naquele trono. Ele disse, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Por isso que os discípulos, o que eles mais queriam, eles não estavam nem aí com a vida deles, sabe por quê? Porque eles sabiam que era mais certo eles saírem daqui salvos do que ficar aqui pecando. Eles queriam ter a garantia de chegarem lá. Porque quando eles chegassem lá, Paulo disse, eles disseram, Paulo, vou te matar, Paulo, não vai a Roma. Não vai a Roma. E fizeram um teatrinho lá, enrolaram um lá, e é assim que eles vão fazer contigo lá em Roma. É? Pois eu vou. Chegando lá em Roma, prenderam, fizeram tudo mesmo. Botaram ele lá, pois é, Paulo. Tu é romano, decide aí agora, tu pode falar alguma coisa. Tu é cidadão romano, tu tem direitos, tu pode falar alguma coisa em tua defesa e a gente vai julgar e de repente a gente até, né, sabe? O que nós decidir, podemos até te liberar. É, combati o bom combate. Acabei a carreira, termina logo isso aqui. Guardei a minha fé. Vocês não sabem que o morrer para mim é ganho. Eu vou me assentar no trono com ele. Aleluia. Aleluia. Como seria bom se a gente ouvisse essas coisas. Não se ouve mais isso. Mas é exatamente isso. Você não é somente a tua salvação que você está segurando. Você tem muita gente na tua dependência. Muita gente. Aleluia. Paulo disse, tudo que eles fizeram, tudo que fizeram lá no passado, sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Você é a perfeição de Deus nesse tempo. É você. Então, não envergonhe o teu Deus. Tome Deus em sua essência. Coloque Deus acima de tudo. Amém? Deus abençoe. Irmão Robson, passa aqui para fazer um encerramento. Em nome de Jesus.